Bem-vindos ao Bastidores do Franchising. No programa de hoje nós vamos conhecer como funcionam as franquias que exploram serviços fiscais e tributários, uma área inédita no Brasil. Para falar sobre isso, nós convidamos o presidente e fundador do Estúdio Fiscal, que é o José Carlos Braga Monteiro. Tudo bom, José? Tudo tranquilo, Pedro. Prazer estar aqui contigo. Prazer imenso recebê-lo, principalmente para explicar primeiro como é que funciona uma franquia de serviços fiscais e tributários, uma coisa que eu considero relativamente nova aqui no mercado de franchising brasileiro. Na verdade é uma explicação que a gente vem dando há muito tempo, porque o mercado como um todo se surpreende quando se depara com uma franquia, principalmente porque acha que a área tributária é tratada apenas por advogados, né? E não é? E não é, né? A gente tem um trabalho muito forte, como as Big Four trabalham, com profissionais multidisciplinares, tanto da área de administração de empresas, economia, advogados inclusive, mas o foco é na área legal, na área administrativa, não no que é discutível, no que são teses, no que são matérias jurídicas. Então Nessa seara a gente não é entra. área jurídica, mas sim a parte administrativa. Você estaria mais para um contador ou um revisor de processos contábeis do que para um jurídico? Exato, a gente entra na empresa e faz a revisão do arquivo morto da empresa, né? A gente pega tudo aquilo que o empresário acha que já é passado, os últimos 5 anos, que a legislação permite que a gente possa aproveitar de créditos que eventualmente a empresa não aproveitou, a partir de desde interpretações por parte dos seus profissionais ou falta de sistema. Então a gente levanta todos aqueles créditos e a empresa passa a aproveitar a partir dali. Mas tudo isso sempre na área administrativa. Então vocês pegam basicamente erros contábeis de interpretação de alíquotas, de tipos de tributação e trazem isso a um valor presente e conseguem reaver esse valor. A gente pega dos últimos 5 anos, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, toda a parte tributária da empresa e refaz todas as bases, aplica todas as alíquotas, enquadra a empresa da maneira como a gente entende que tem que ser, ou seja, com base na legislação. Refazer a contabilidade inteira. Exatamente. Mas como a gente tem esse trabalho, a gente faz há mais de 15 anos, né, como know-how técnico, muito tempo, e vem aplicando, eu acho que o nosso grande diferencial é o investimento que a gente faz na área de TI, que não é de hoje e é muito grande. A gente acaba sabendo mais ou menos o que a gente vai encontrar em cada empresa. Dependendo do segmento, dependendo do tamanho da empresa, a gente já sabe onde é que estão os problemas, né? Então, acaba sendo simples, mas ao mesmo tempo é muito complexo. É assim que é a definição do nosso serviço. E José, quais são os ganhos que uma empresa pode esperar e qual que é o perfil de empresa ideal para ter esse potencial de ganhos? Muitas vezes os empresários que não são da área de indústria, porque a indústria, a complexidade tributária nas indústrias é maior, né? Então o pessoal da área do comércio ou área de serviço acha que a sua tributação é mais simples. E na realidade não é isso que a gente se depara no dia a dia. Então tanto indústria, comércio ou serviço têm as suas complexidades e acabam tendo as oportunidades para que se encontrem créditos. Normalmente, a nossa média de crédito por empresa, por projeto, é acima de 500 mil. Né? Mas falando de que perfil de faturamento? Empresas que faturam acima de 6 milhões ano já estão dentro do perfil de empresas que podem fazer esse trabalho com o Estúdio Fiscal. Mas na média desse trabalho, que gera 500 mil de faturamento, você está falando de uma média de faturamento de quanto? 80% dos nossos clientes são empresas que faturam de 50 a 200 milhões ano. 80% tem esse perfil de tamanho, né? Agora, na área de serviços e comércio, normalmente são empresas um pouquinho menores e indústria um pouco maiores. Mas a gente já fez trabalho em empresas que faturam mais de 1 bi e mesmo assim a gente encontra créditos. E esse tipo de trabalho, ele tem algum custo inicial ou ele é só baseado no risco? Esse é um outro grande diferencial. A gente não cobra honorários iniciais. Todo o trabalho é feito no êxito. A gente entra na empresa, realiza o trabalho. Se a gente encontrar crédito, a empresa remunera um percentual de honorários em cima daqueles créditos encontrados. Então, é um trabalho muito rápido também, é uma situação que acaba surpreendendo o empresário. Em questão de 30 dias a gente já está com o projeto realizado. A partir do momento que a documentação da empresa está à disposição, em 30 dias a gente consegue entregar um relatório
com todo o detalhamento dos créditos, orientação para aproveitamento e tudo mais. E quando você fala de documentação, que tipo de documentação é necessária? DIPJ, da CON, DCTF, aquela documentação que por obrigação... Siglas todas Exatamente. complicadas que o empresário não precisa saber, basta ele pegar o telefone e orientar o contador contador, que muitas vezes não gosta, não é muito simpático a essa situação, porque pode a gente até acaba... tentar te boicotar. Exatamente, é uma circunstância que a gente acaba enfrentando, não pelos profissionais de alto gabarito que tem também na contabilidade, mas por vezes a gente acaba encontrando esse tipo de situação. Tipo de tributação, existe algum tipo de tributação preferido? Real, lucro real, ou então lucro presumido, simples? Em todas elas você encontra? A gente tem 4 produtos hoje dentro da Estúdio Fiscal. A revisão de tributos federais, que é o carro-chefe do nosso negócio. Você está falando de imposto de renda, PIS, COFINS? E contribuição social, INSS e IPI. Né? E daí qual é o perfil das empresas para se enquadrar nesse produto? São empresas de lucro real, né? E com aquele faturamento que a gente falava antes, acima de 6 milhões, acima de 6 milhões já pode fazer a RTF. Contrato de risco, não tem honorários iniciais, a gente vai lá, realiza o trabalho, todo o deslocamento, hospedagem, hora técnica, todo por conta do franqueador, e aí a gente já entra no negócio como franquia, né? O franqueado os custos do franqueado vão até o fechamento do negócio. A partir do fechamento do negócio, a franqueadora é que... assume todos os custos. Assume todas as obrigações, então, custos. Como se você fosse uma franquia de alimentação, o franqueado recebe a comida toda pronta da fábrica e só tem que preparar lá na ponta e vender. Exatamente. Ele é treinado para que ele possa chegar no cliente, apresentar as alternativas, né, que a gente tem de soluções. Mas a fábrica que processa tudo está com vocês. Exatamente. Então, assim, como é que funciona a atuação do franqueado? É uma atuação comercial, já numa carteira existente? Qual que é o perfil desse franqueado? 80% dos nossos franqueados são advogados, mas isso não quer dizer que quem não é advogado não possa se tornar franqueado. O melhor franqueado é aquele que já vem com uma carteira de clientes, já vem com um ativo que é a clientela, o perfil de clientes que a gente tem esse know-how para aplicar, porque ele já sai rodando. A gente tem escritórios que tem lá 30 anos de atuação e tem um sucessor que quer ocupar um espaço dentro do escritório, comprar uma franquia de estúdio fiscal, uma franquia shopping, né? E acaba apresentando para aquela clientela toda serviços e oportunidades que o escritório não oferecia antes. Então, esse é o perfil ideal para se tornar franqueado da estúdio, mas não quer dizer que um contador que quer ter uma especialização maior, ou até mesmo um empresário, a gente tem um empresário, por exemplo, que atende na área comercial, o Boticário e outras tantas empresas. Ele atende na área comercial. É uma empresa de consultoria em planejamento de vendas. Que acabou virando franqueado. Comprou uma franquia nossa, a gente teve uma relação com ele para contratar o serviço dele, para oferecer a rede. Acabaram vendendo a franquia. E ele acabou se tornando nosso franqueado porque ele entendeu que na carteira dele, né, tinham muitas oportunidades. Né? A gente já teve um projeto que deu 16 milhões num único cliente de crédito. Economia, de crédito. Então, imagina, o cliente dá para comprar 10, 15 franquias aí com um contrato, nesse caso, né? Qual que é o percentual que normalmente vocês cobram do cliente por esse serviço? 25%. 25% são os honorários que a gente cobra em cima do crédito levantado. Independente do volume de créditos. Independente do volume de crédito. Se for um crédito pequenininho, de R$1.000, vão ser 25%. Se for 1 milhão também. Exato. Se for 1 bilhão também. Exato. E um dado importante, a cada 10 empresas que a gente entra, em 10 a gente encontra crédito. Claro, desde que estejam dentro do perfil que a gente falava antes. Você fala sempre de 5 anos para trás, é porque 5 anos é o tempo que você pode fazer esse tipo de É o tempo que a legislação crédito. permite, né? É o tempo que a legislação permite. Eu posso retroagir os últimos 5 anos para verificar se em algum momento eu deixei de tomar algum crédito e dali para frente eu passo a aproveitar ele compensando com os tributos e incendos. Perfeito. E como é que vocês conseguiram fugir da legislação de OAB, dos advogados, né, para eles não verem vocês como uma franquia? Porque eu imagino que essa seja uma peculiaridade que pode atrapalhar um negócio de franquia de serviços fiscais e tributários. Como a gente abriu o bate-papo aqui, eu falando que não era um serviço jurídico, né? Importante a tua pergunta para a gente esclarecer mais uma vez a todos aqueles que entendem que serviços tributários normalmente estão linkados a serviços jurídicos. Os nossos serviços não são, a Estúdio Fiscal não oferece serviço jurídico. Tudo que for discutível, que tiver que passar pelos tribunais, né,
não é escopo do nosso projeto. A gente não atua na esfera judicial. Então a OAB, em alguns momentos, entendeu que os nossos serviços fossem na esfera judicial, buscou contato conosco, a gente esclareceu e hoje a situação está resolvida. A gente não atua na esfera jurídica, por mais que os nossos franqueados sejam escritórios de advocacia, que obviamente para se tornar franqueados constituem um novo CNPJ, abrem um novo negócio, né, em paralelo ao seu escritório. Eles acabam otimizando uma carteira que eles têm através do escritório para oferecer esse serviço, mas não é um serviço jurídico, então, portanto, não tem relação nenhuma com a OAB. E José, qual que é o custo de uma franquia? A franquia da Estúdio Fiscal hoje é R$180 mil, né? É um contrato de 10 anos, onde a gente oferece, quem entra na franquia, adquire uma franquia da Estúdio Fiscal, o que eu costumo dizer é o seguinte, está comprando uma fábrica sem limite de produção e com uma qualidade, uma performance indiscutível. Isso quem diz são os nossos clientes, nossos franqueados. No nosso site lá tem vários vídeos com depoimentos, tanto de clientes quanto de franqueados. Então a grande vantagem é que tu já parte de uma empresa, com um escritório de consultoria na área tributária, administrativa, né, com um número de profissionais ilimitado. Tu não vai ter um custo maior ou menor, independente. Entrou na franquia, tem garantia de serviço. Se fechar 10, 20 ou 30 contratos por mês, vai ter entrega toda ela pelo mesmo custo, que é a taxa de franquia e os royalties, né? E o prazo médio de pagamento de... Como é um negócio atípico ao mundo do franchise, o nosso serviço em um contrato eu posso... Você pode pagar teu retorno sobre o capital inteiro. A gente já teve situações, tem depoimentos no nosso site, inclusive, de franqueados que num contrato recuperaram o capital investido e ainda adquiriram uma segunda franquia, né? Até porque a nossa franquia ela é estadual, tu tem o teu limite de atuação é dentro do estado. Então, e seu território? Então, o território e é separado por contas. Cada franqueado tem um limite de 120 contas, que é cadastrado no CRM, então ele cadastra o CNPJ dessas empresas que ele vai prospectar, e ele não vai ter concorrência entre dois franqueados ao mesmo tempo. Então você pode ter os mesmos franqueados no mesmo território, mas sem problema de conflito de território. Diversos franqueados. Diversos franqueados. Por exemplo, São Paulo, você pode ter 10 franqueados, exatamente, mas cada um com uma carteira limitada a 120 clientes. O franqueado não pode prospectar uma conta sem antes ter essa conta registrada, cadastrada no CRM. E, portanto, se eu for cadastrar uma conta que já está com outro franqueado, o sistema não vai permitir. Perfeito. E, obviamente, que uma vez transformando esse prospect em cliente, aquela conta passa a não contar mais na 120. Mas só para responder, Pedro, a tua pergunta, qual é a média de retorno do capital investido, né? Até é menor, mas a gente costuma dizer que para o empreendedor ele não pode entrar no negócio pensando que antes de 20 meses o retorno vai acontecer, né? Então a gente trabalha com quase 2 essa anos. média, né, para que ele possa entrar certo de que está fazendo um negócio e que, como todo negócio, precisa amadurecer para dar resultado. E hoje vocês estão com quantas franquias? Hoje são 70 unidades. E a previsão de fechar 2013? A gente vem num processo de qualificar muito, filtrar muito a entrada de novas unidades para atender melhor o público final, né? Então, a nossa previsão para esse ano é chegar em torno de 100 unidades. A gente cresceu muito no último ano, né, e qualificou muito as unidades a partir de 2012 e 2013 a gente quer consolidar mais ainda essa qualificação. Bem, daqui a pouco vai acabar o programa, eu vou pedir para comprar uma franquia para atender o mundo do franchising. Sem problema nenhum, estamos aí. José, muito obrigado pela sua entrevista, foi esclarecedora e espero que vocês tenham aí muito sucesso recuperando dinheiro para todos esses empresários aí que merecem o dinheirinho de volta do governo, né? Com certeza, eu que agradeço, um prazer estar contigo aqui. Obrigado. Bem, o Bastidores do Franchising fica por aqui. Nós nos vemos num próximo programa. Até lá.